Olá pessoal, tudo bem? Depois de muito tempo eu resolvi voltar. Eu parei de desenhar por conta de uma mudança de rotina que me deixou bem sem tempo com a faculdade e o trabalho. E eu acabei comprando um material para me incentivar a voltar a desenhar, para que eu tenha o gosto novamente e continue fazendo mais vídeos. E a minha escolha foi de giz pastel. Assistindo alguns vídeos, eu vi que ele é muito parecido com uma técnica que é o óleo sobre tela, e eu resolvi testar porque eu já pintei algumas telas alguma vez e acabei usando. E nunca usei o giz, né, pra testar antes, né, pra estudar e tal, porque o óleo você tem que esperar secar, mas o giz você consegue fazer várias sobreposições sem ter que esperar secar como o óleo, né, e além de ser bem mais barato. E nesse desenho eu resolvi fazer dois peixinhos de cor laranja para me permitir usar umas cores bem vibrantes e para fazer um fundo bem azulado. Eu usei o limpa-tipos para apagar, porque ele é melhor que uma borracha. Então, ele não vai tirar todo o pigmento do grafite, só um pouquinho, mas ainda vai deixar umas linhas. Eu tirei para que não manchasse o giz pastel. Eu usei esse estojo de 36 cores que eu comprei e eu quero fazer um jogo de luz e sombra. Então, eu vou usar uns tons alaranjados, uns tons um pouquinho mais amarelados, por isso que eu peguei esses tons de laranja e amarelo. O giz é bem macio, eu achei que ele não ia ser tão macio assim, eu acabei me surpreendendo. Tanto que eu exagerei em algum momento em algumas cores que eu podia ter mesclado melhor e eu acabei achando que ia ser bem mais fácil, mas na verdade não foi. Aí eu acabei usando um pouco do vermelho para mesclar as cores. E eu não queria um material que ele fosse maçante para mim, então por isso que eu fiz essa escolha, porque em vários vídeos eu vi que é muito fácil e maleável você usar o giz. Eu percebi também que quando eu pintava com giz, acabava saindo uns fragmentos que eu fui limpando com a minha mão mesmo. Só que a nossa pele, apesar dela estar sempre limpa, né, na maioria das vezes, ela tem aquela gordura da nossa pele, então eu acabava me manchando às vezes, mas é bem normal. Ali eu também acabei errando um pouquinho a questão do marrom, aí eu fui esfumando e contornando melhor a questão da luz e da sombra. Eu tirava os fragmentos do papel e continuava. Eu iniciei o segundo peixinho, ele é um pouco diferente do primeiro, porque o primeiro a gente tem uma vista de cima e esse ali já tá mais com uma questão de lado, daí eu tive que pintar só um lado do peixinho. Eu continuei usando laranja, né, pra fazer a questão mais da luz e iluminei mais a parte lateral dele. Eu vou usar basicamente as mesmas cores que eu usei no primeiro, só que agora eu vou fazer de um jeitinho diferente, porque ele tá mais de lado. Aí eu tô mesclando ainda as cores, né? O amarelo, o laranja, o marrom, o vermelho para dar uma questão de profundidade, né? Pra gente se situar dentro do espaço do desenho. Continuei limpando os borrões. Eu pensei que não ia fazer tanta sujeira, só que acabou fazendo bem mais sujeira do que eu esperava, porque ele solta vários fragmentos que deixam a pintura bem grossa, então você pode fazer camadas com ele. Você pode colocar uma camada mais escura e uma mais fraca em cima que ele vai pintar perfeitamente. Tem algumas técnicas que é bem legais usar que eu tava pesquisando, que é você fazer a raspagem. Em alguns momentos ali, quando eu quero introduzir, eu acabo raspando um pouco, mas eu uso a minha unha porque eu não tinha espátula para me ajudar nesse momento. Eu confesso que eu tive bastante dificuldade para fazer a água, porque no início eu não sabia qual cor eu colocava primeiro. Apesar das cores mais claras poderem sobrepor as mais escuras, eu não consegui fazer do jeitinho que eu queria para ficar bem homogêneo, então não ficou de uma forma bem lisa. Ficou parecendo um pouco a pintura de Van Gogh, assim, porque ficou bem delimitado qual cor era qual. E eu percebi que não era tão fácil assim usar esse material. Ainda que seja a minha primeira vez, então eu não tô me cobrando tanto assim, porque eu só queria mais experimentar e ver como que seria usar esse material diferente. Ele é um material bem relaxante, então eu não queria nada que fosse maçante pra mim, porque eu sempre pintei desenhos a grafite, então eu não queria uma coisa que eu fosse maçante, que depois eu fosse desistir, porque era uma coisa complicada de usar. Então eu acabei até pegando referências que são mais fáceis, né? Eu via umas até mais fáceis ainda, só que eu queria um nível de complexidade maior para me desafiar um pouquinho.
Eu confesso que eu pretendo usar muito esse material e fazer bem mais coisas com ele. Tanto que eu tenho planos de, depois que eu terminar ele, eu passar um verniz também, porque eu senti que a folha ela fica bem carregada. E esse sketchbook que eu comprei recentemente, ele tem uma folha mais grossa, né? Que ele é um papel canson, então é um papel que eu gosto muito, porque a gramatura dele é muito boa e o resultado final dos desenhos fica muito bom. Eu acabei acelerando um pouco mais essa parte da água, porque não tem muito o que falar, na verdade, né? Você só intercala as cores, por isso que eu deixei as cores mais claras para delimitar tipo umas ondinhas dentro da água para mostrar assim a textura da água, e as cores mais escuras sobrepondo ao redor dela, contornando esses tons de azul. É minha primeira vez usando esse sketchbook também. Eu tinha esquecido disso, que eu não fiz nenhum desenho e eu queria usar uma coisa que ficasse bonita, né? O primeiro desenho do meu sketchbook. E eu gostei bastante do resultado, tanto que eu já quero fazer mais. Foi um material assim que me desafiou, mas eu senti que eu dei conta, assim. Eu gostei bastante do resultado. Obrigada por assistirem e fiquem com o resultado final.